O tema de hoje vai ser os produtos da Forever Living ao serviço do desporto. Nós não temos propriamente uma gama de produtos da Forever para a área do desporto, mas vamos ver que quase na sua maioria todos os produtos que nós temos à disposição na Forever Living podem ser e devem ser empregues na área do desporto. Assim, nos dias de hoje, o desporto engloba um conjunto de níveis de prática que vão desde as áreas que estão voltadas para a recreação e para a manutenção, como o desporto lúdico ou mesmo de manutenção, até áreas dirigidas para a competição federada, atletas federados e que têm o seu expoente máximo na alta competição. Atletas que fazem treinos diários, bidiários e que têm uma sequência e uma metodologia de treino muito rígida. O fenómeno desportivo acarreta por si exigências de natureza física, psíquica e também social que estão diretamente relacionadas com fatores relacionados com o treino, fatores de ordem pessoal, organizativos e ambientais. Fatores relacionados com o treino podem ir desde a metodologia de treino, que nós estávamos a falar, às questões da utilização de bons aquecimentos, treinos de alongamentos, de mobilização articular. Depois os fatores de ordem pessoal que têm a ver com a genética, com a predisposição intrínseca de cada um para uma determinada atividade ou um gesto técnico, até fatores organizativos que estão relacionados muitas vezes com a assistência clínica, com o equipamento, com o material que utilizamos para a prática de determinado tipo de desporto, e até há fatores ambientais como o clima, a temperatura, o grau de umidade para o qual ou no qual é realizada uma determinada atividade desportiva. Há um aspecto, e ainda voltando atrás, dentro dos fatores pessoais, muito importante e que se prende com o quê? Com a alimentação. E é nela que vamos proceder depois à análise dos nossos produtos, de acordo com a área do desporto. Independentemente do nível da prática desportiva e das respectivas exigências intrínsecas a ela mesma, a nutrição é um denominador comum a todos aqueles que fazem desporto, sejam atletas amadores, de alta competição ou outra. E assim, deve-se ter sempre em consideração a alimentação para qualquer desportista e mais do que para um indivíduo não desportista. Assim, toda a atividade desportiva tem necessidades nutricionais específicas e quanto mais diferenciada for a atividade física, maior serão essas necessidades e mais exigentes serão. Para quê? Para que vão de acordo e em correlação com o nível competitivo. Olhando para a imagem que temos à nossa direita, vemos a roda dos alimentos e poderia ser uma pirâmide também. Sabemos que normalmente a maior gama de produtos, de alimentos que nós normalmente vamos ter que utilizar e fazer uso na nossa alimentação são os hidratos de carbono, seguidos então depois dos vegetais, dos legumes, também da fruta e depois somente as proteínas de origem vegetal ou animal e por fim os lípidos ou as gorduras. Ora, esta roda é tanto verdade para uma pessoa sedentária como para um atleta, sendo que um atleta vai ter níveis energéticos, necessidades energéticas bastante maiores. E aí o que acontece é que num desportista vai haver alguns destes valores que vão ter que estar aumentados para que não hajam carências e o desempenho atlético desse indivíduo seja o melhor possível. Assim, um atleta terá normalmente uma necessidade maior de glúcidos, ou de hidratos de carbono, necessidade maior também de proteínas, nomeadamente proteínas de vegetais, porque não têm gorduras saturadas, não são tão difíceis de gestão e, por outro lado, também são uma fonte de glúcidos, maior necessidade de vitaminas e de minerais, de toda a ordem, e depois também um maior aporte hídrico, ou seja, mais água. E este aspecto da água é particularmente importante. Nunca esquecendo que o maior aporte hídrico é importante de um atleta, ou seja, tem que haver um equilíbrio dos fluidos, do equilíbrio eletrolítico no nosso organismo. E um atleta perde muito mais água que um indivíduo que não seja praticante desportivo. Logo aí terá que fazer um uso, uma ingestão maior, seja bebendo líquidos diretamente, seja na própria alimentação que vai ter no dia-a-dia. E isto porque é importante? Sabemos que todo e qualquer atleta se vai reger por alguns elementos. Eu diria que o Pierre Coubertin já falava neles, o pai dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, que é o que é que um atleta quer? Chegar mais alto, mais rápido, mais longe e hoje em dia poder-se também dizer ser mais forte.
E estes são os elementos base de qualquer atleta. E para isto, a nutrição tem um papel fundamental. E quando nós falamos de nutrição, falamos também de um suporte nutricional à base de suplementos alimentares. Contudo, para que estes objetivos de chegar mais alto, mais longe, mais rápido e ser mais forte, para que eles sejam cumpridos, teremos, contudo, alguns efeitos, por vezes, adversos. Teremos a possibilidade de um maior desgaste articular, um maior stress oxidativo, gastos energéticos, conforme já tínhamos visto, e também uma predisposição para lesões dos tecidos moles ou do aparelho musculoesquelético. Assim, o papel da suplementação alimentar é particularmente importante. E olhando para a Forever, e este é o desafio que vamos deixar aqui hoje, é perceber que produtos dentro da nossa gama podem ajudar e em que aspectos, anteriormente falados, eles podem ajudar. Assim, a mobilidade articular. Se é importante a mobilidade para qualquer indivíduo, a mobilidade articular para um atleta é indispensável e preponderante para bons resultados. A exigência que o aparelho musculoesquelético está exposto nos atletas leva muitas vezes à perda de mobilidade articular durante a atividade física ou mesmo depois dela ter ocorrido, principalmente para atletas de alta competição e que têm e que vivem ou trabalham a níveis competitivos elevados durante muito tempo. Os suplementos alimentares da Forever vão assim prevenir a degradação dos tecidos moles, em geral, e manter uma boa flexibilidade e boa mobilidade articular, ou seja, manter as nossas articulações devidamente nutridas. E com que produtos é que nós podemos fazer ou manter esta mobilidade articular? Eu destaquei 4. Destaquei em primeiro lugar o Forever Active HA. Forever Active HA porquê? Porque ele é à base de ácido hialurónico, que é um componente do tecido conjuntivo, que ainda há pouco a nossa colega Conceição Espadinha teve a oportunidade de falar, e conjuntamente com a elastina e com o colagênio, eles vão manter e dar a elasticidade e a contenção aos tecidos moles, para que aguentam a tensão durante uma atividade desportiva, uma prova, uma competição, seja ela qual for. Associado a esta capacidade, o Forever Active HA retém também água nos seus tecidos, e falámos que a hidratação era fundamental. Então, o Forever HA é um elemento indispensável para além do equilíbrio hídrico que nos pode dar a ingestão de água ou outros líquidos. Igualmente, e em conjunto com o Forever HA, o Forever Freedom, que contém também elementos existentes e próprios do tecido conjuntivo e que vão também eles ajudar na manutenção das cartilagens articulares, dos músculos e de todos os outros elementos periarticulares. Ainda igualmente, gostaria de destacar o Forever Arctic Sea. À base de ácidos gordos, muitos dos ácidos gordos polissaturados existentes no Forever Arctic Sea vão também ter propriedades anti-inflamatórias e regeneradoras dos tecidos. E estamos perto dos Jogos Olímpicos de Pequim, vamos assistir outra vez a uma avalanche de informação sobre a prática desportiva e as necessidades da prática desportiva, mas quando eu falo nestes 3 produtos, o HA, o Freedom e o Arctic Sea, gostava que se lembrassem que já hoje em dia vemos muitas vezes em reportagens sobre atletas, que os atletas depois de uma competição, nomeadamente aqueles que treinam velocidade, força explosiva, normalmente são colocados em bidões com água e gelo. Isto para quê? Precisamente para que as pequenas inflamações e as micro-roturas que ocorrem após um esforço explosivo e intenso possam ser minimizadas. Conjuntamente com medidas dessas, poderemos fazer uso então destes elementos que vão também ajudar à mobilidade tecidular e articular. O HA, uma vez mais, o Freedom e o Arctic Sea. Por último, e não menos importante, a aplicação tópica. E já hoje falámos aqui também do cuidado da pele, mas uma aplicação tópica que desta vez vai ter também uma interferência sobre a vascularização dos tecidos e a preparação desses mesmos tecidos. Principalmente quando há um retorno à atividade desportiva, após uma lesão, ou quando as condições ambientais, aqueles fatores ambientais que eu tinha falado, como a temperatura e os níveis de umidade, não são os melhores para a prática da mesma atividade. Assim, estes são os 4 elementos para a mobilidade articular que qualquer atleta deveria fazer uso, de acordo com o nível de exigência a que está exposto enquanto faz atividade esportiva.
Mas depois temos outro elemento, o stress oxidativo. Hoje em dia fala-se em radicais livres, constantemente, em stress oxidativo, em oxidação, se quisermos. E a